eu venho partilhar convosco as dúvidas que tenho como crente. Portanto, é tão simples e tão arriscado como isto. Eu não tenho dúvidas de que a fé é uma graça. Uma graça com que eu fui abençoada. Não me lembro de mim sem ter fé. Isto é do foro do mistério absoluto que só se explica. Eu entendo, sinto, mais do que entender, que é uma graça. Como nos diz, enfim, o dogma, que é uma graça. E neste caso, enfim, aquilo que me ensinam está de acordo com os meus sentimentos. Porque eu sempre me lembro de mim a achar que as aves são qualquer coisa de improvável. E isto eu não sabia formulá-lo quando era muito pequena, mas eu hoje sei que eu na altura já sabia que era uma manifestação de Deus. E portanto eu acho que isto é uma graça, é a maior das graças. E a minha primeira dúvida deriva já daqui. Porquê é que não fomos todos abençoados à cabeça com esta graça? Porquê é que Deus, que pode tudo, se nos abençoou com o dom da liberdade, para citar a comunicação da professora, porquê é que não nos abençoou a todos com esta graça? Com a graça da fé? É a minha primeira dúvida. Vão-me ajudar, com certeza, na parte em que começarmos a conversar uns com os outros. Está declarada a minha primeira dúvida. Depois, durante imensos anos, enfim, como sabem, enfim, a nossa tradição, como qualquer tradição, está cheia de ritos que muitas vezes envolvem repetições sem sentido. As pessoas repetem, não é? Portanto, a minha família é uma família católica, de um catolicismo convencional, se é que isto faz algum sentido, no sentido em que cumpriram sempre os ritos, e eu acompanhava-os, achava aquilo tudo muito bonito, mas só, evidentemente, comecei a pensar sobre as coisas mais tarde, não é? E quando comecei a pensar, comecei, obviamente, a ser infernal, para mim e para os outros, e comecei-me a inquietar e a perturbar e a irritar com uma série de coisas. Para dar dois exemplos muito simples, o lugar que a Igreja, no sentido da instituição, na narrativa institucional ou instituída, reserva às mulheres, por exemplo, era uma coisa que me deixou progressivamente irritada durante muitos anos. Ou, por exemplo, uma coisa que eu nunca compreendi, a irascibilidade de São Paulo, por exemplo. Aquilo que num certo... Às vezes parece uma enorme falta de generosidade. Dei dois exemplos, são dois exemplos. Depois cresci mais um bocadinho, ainda me falta imenso, claro que é um processo que nunca vai acabar, mas pronto, cresci mais um bocadinho e compreendi que há história. E que nós estamos sempre sujeitos às nossas circunstâncias. E que a recepção da experiência de Cristo e do testemunho de Cristo é uma recepção humana. E que, portanto, essa tradução é uma tradução imperfeita e com muitos aspectos circunstanciais. E, portanto, uma enorme parte das minhas dúvidas, que eram dúvidas, se quiserem, para usar uma expressão jurídica, processuais, dissiparam-se. Percebi. São Paulo estava naquela fase da história da implementação do testemunho de Cristo. Precisava de ser um guerreiro. Além disso, era um convertido. Muitas vezes a ortodoxia ou a mensagem fundamental confundiu-se ao longo da história, como é humano, como é normal, com as circunstâncias da época em que era veiculada, com os hábitos e os costumes da época. Bom, pacifiquei-me com essa parte. E isto é bestial, porque tem corrido bem nesse aspecto, quer dizer, à medida que os anos passam, tenho-me pacificado cada vez mais com o mistério, que é de facto a zona fundamental, que é a coisa fundamental, não é? E convivo bem com o mistério. Eu até chego a este ponto, aparentemente antidemocrático, como desculpar, estou aqui num contexto delicado para dizer isto, mas eu até tenho simpatia pela ideia ou pela proposta de Bento XVI de regressarmos ao latim. O que é uma coisa, aparentemente, para uma pessoa com as minhas convicções ideológicas, um bocado estranho, mas como é que logo esta vai achar isto possível? De gesto elitista? Não entendo assim. Acho que é uma proposta de humildade
Acho que é para nos lembrar a todos, enfim, a minha leitura, vale o que vale, a minha leitura é esta, para nos lembrar a todos que nós temos imensos limites e que é bom que partamos do princípio que há imensa coisa que nunca vamos entender e que temos que ter a humildade de o aceitar com naturalidade e que o latim, eventualmente, é uma das formas de nos recolocar nessa pista de humildade, porque eu não sei latim. Evidentemente, se soubesse latim, este discurso não valia, mas eu penso que a esmagadora maioria dos cristãos hoje não sabem latim, não é? Bom, portanto, à medida que os anos foram passando, toda a parte da aceitação daquilo que eu não entendo foi crescendo e tem sido uma coisa, mais uma vez, que eu tomo por graça, é um caminho que eu agradeço, que é um caminho em todo o caso, não é? Mas há, apesar de tudo, 3 dúvidas, e acabo com isto, que se mantêm, e que eu não posso deixar de pensar que são dúvidas. Bem, não me parece... Eu primeiro vou enunciá-las, e eu aviso já que são por ordem crescente de gravidade. É gravíssimo. É grave, eu acho que é grave, mas agora depois dir-me-ão. Por ordem crescente de gravidade. Crescente. Então é assim, eu tenho a maior dificuldade com a infalibilidade do Papa. Tenho dificuldade com isto, mas assim, uma enorme dificuldade. Agora vai crescer. Eu tenho dificuldade, muitas dificuldades, com a virgindade de Maria. E agora é o mais grave de tudo. Não, mas eu não estou a brincar, eu estou a falar a sério, porque isto é grave, quer dizer, isto é a minha casa habitual, não é? Nem sempre, tem tantas vezes como eu gostaria, mas é a minha casa, é a minha igreja, é a minha capela. E, portanto, isto é grave, eu estar a dizer aqui isto assim com voz alta. Eu tenho a noção, tive uns dias para pensar nisto, não é? A ressurreição física de Cristo. E isto eu sei que é o nó górdio do edifício católico. Não do edifício cristão. Não do edifício cristão. Do edifício católico. Portanto, eu estou por mim às vezes a pensar, será que eu nasci no sítio errado? Porque, evidentemente, eu sou religiosa, não é? Isso é a minha natureza, é uma graça, entendo-o assim. Portanto, se eu tivesse nascido na Grã-Bretanha, estava confortável, porque era protestante, e, portanto, estas 3 questões não se me poriam. Eu quero acreditar que não estou a tocar em nada de muito nevrálgico. Mas se tiver... que ideia, não é? Que horror. Mas pronto. Claro que estou. Eu sei que estou. Mas pronto. Mas é no edifício católico. Não na figura de Cristo. Não no testemunho de Cristo. Não naquilo que ilumina a minha vida. E deixem-me só terminar dizendo que eu não tenho dúvidas que a todo instante acontecem milagres. Eu não tenho uma dúvida. Que nós não reconhecemos. A todo instante acontecem milagres. Não tenho uma dúvida sobre isso. Não tenho uma dúvida porque sinto. Não tenho dúvidas sobre isso. E não tenho uma dúvida de que Deus pode tudo. Muito obrigada.